Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? E hoje a gente vai estar justamente falando aí sobre a régua, né, com polegada fracionária, né, e em sua leitura, né? O primeiro ponto é entender que, né, eu vejo muita gente comentando, né, que essa régua, né, ela não é tão precisa, né? Mas da mesma forma que a régua, né, em polegada fracionária tem a sua precisão, né, uma régua em milímetro, centímetro também tem sua precisão. Então, essa questão de dizer que não é tão precisa, tem que sempre lembrar que é uma relação de comparação, né? Não é simplesmente no achismo, né? Tem que ter essa indicação, né? Ela não é tão precisa por quê? Né? Você tem que tomar como base ali a tolerância que você vai estar verificando, né? Exemplo, você está com a tolerância ali centesimal, decimal, milesimal, ela não vai te dar uma precisão em relação a isso, né? Assim como outras réguas também, né? Ou seja, ela tem uma escala específica, né? Então é importante ficar atento com isso. Nesse caso aqui, observem que essa régua aqui, né, trazendo só a parte aqui de 0 até 1 polegada, né, obviamente a régua ela tem continuidade, né, referente ao desenho, né, observa que ela tem 16 divisões. Né, tem 16 divisões. Se a gente for contar aqui esses tracinhos aqui, a gente vai encontrar 16 divisões de indicação. Né, e justamente essa aí é a relação de resolução, ou seja, a resolução dessa régua aqui é de 1/16 de polegada, ou seja, é o menor valor que ela consegue medir com precisão. Ou seja, a polegada dividida em 16 partes, né? Então seria o menor valor. Então qualquer valor que venha divergir dessa escala, né, no caso de 1/16 de polegada, ela não vai te dar precisão enquanto verificação. Né? Outra coisa é a questão da confiabilidade, né, que é justamente de onde você vai estar aproximando a peça ou o elemento ali para ter a noção, né, do valor que ele vai ter de referência. Né? Então isso aí já é uma outra situação. Né, mas a nível de resolução ela consegue te dar uma indicação que nesse caso aqui de até 1/16 de polegada. Né? Tem algumas réguas que trazem até 32 divisões, mas aí você já percebe que fica difícil visualizar. Né? E também acontece muito, né? As pessoas preferirem uma régua com 16 divisões, 8 divisões, né? Porque você consegue visualizar melhor, mas entenda que a resolução dela, né, acaba não sendo tão boa. Né? Exemplo, se você tem uma régua de 1/8, até 1/8 de verificação, né, ela não é tão boa enquanto uma régua com 16 divisões ou uma régua com 32 divisões. Né? Obviamente fica difícil a visualização, mas ela te dá uma resolução melhor. E aí onde entra, né, posteriormente a questão do paquímetro, né, e da escala móvel, né, que consegue te dar aquela possibilidade ali de 64 ou 128 divisões. Né, onde você utiliza aquele recurso das subdivisões, né, como a gente já viu várias vezes aqui no canal. Né. Aqui só para fechar a questão das divisões, né, aqui a gente tem a primeira relação aqui de escala, né, trazendo 8 divisões, ou seja, está aqui o 0, 1/8, 2/8 que simplificado dá 1/4, 3/8, 4/8 que simplificado a gente chega em meia, né, meia polegada, 5/8, 6/8 simplificado chega em 3/4, 7/8 e 1 polegada e assim sucessivamente. Né? O mesmo caso vale para a relação de 16 divisões. Né? A gente teria aqui 1/16, 2/16 que simplificando dá 1/8, né? Aqui 3/16, 4/16 que simplificando dá 1/4, 5/16, 6/16 que simplificando dá 3/8, 7/16, 8/16 que simplificando dá meia, né? 9/16, 10/16 simplificando dá 5/8, 11/16, 12/16 simplificando dá 3/4, 13/16, 14/16 simplificando dá 7/8, 15/16 e 16 por 16, que obviamente simplificando vai dar 1 polegada. Lembrando que essa questão da simplificação está referente a numerador e denominador par. Exemplo, 8/16, né? 8/16 a gente simplificando por 2 vai dar 4 oitavos, simplificando por 2 vai dar 2 quartos, simplificando por 2 vai dar meia, né? Ou seja, 8/16, né, é justamente a relação aqui do valor central, né? Ou seja, esse valor aqui de meia polegada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!